Olá, eu sou o Rafael Teixeira, Head de Vendas e Sucesso do Cliente da Desk Manager. O Desk Manager é um software de gestão de atendimentos e controle de chamados, e eu quero te explicar como ele pode ajudar a sua empresa nessa jornada de adequação à LGPD. Quando a gente fala de adequação à LGPD, geralmente você vai trabalhar três grandes macros. A primeira delas é a adequação quanto à segurança dos dados que você armazena. Então, toda a parte de segurança dos dados digitais, segurança dos dados física, inclusive, você precisa se adequar. A segunda parte é a adequação jurídica, tanto dos seus contratos com os fornecedores, contratos com os funcionários, em relação ao armazenamento e à segurança desses dados pessoais que você armazena na sua empresa. E o terceiro ponto é a reformulação e a adequação dos processos da empresa quanto ao tratamento desses dados pessoais. E o Desk Manager ele pode te ajudar muito nessa terceira parte, que é a adequação aos processos. Por quê? Quando a gente fala da lei, ela exige que o DPO ou a empresa tenha um canal disponibilizado para que o usuário tenha acesso direto para fazer solicitações de exclusão de dados pessoais, solicitações de dúvidas relacionadas ao armazenamento dos dados pessoais deles e até mesmo registrar uma ocorrência, uma possível incidência de vazamento desses dados. Então o Desk Manager pode ser esse canal, você consegue disponibilizar um portalzinho no seu site para o seu usuário acessar e registrar a abertura de um chamado pedindo esse serviço relacionado ao tratamento de dados deles. O próprio DPO pode receber uma ligação desse usuário e registrar esse chamado manualmente dentro da ferramenta, e isso vai ajudar ele a ter um controle e o histórico dessas incidências, dessas requisições de serviços relacionados aos dados. Esse é o primeiro ponto. Um outro ponto que o Desk Manager pode te ajudar muito é em relação ao mapeamento dos processos de tratamento dos dados. Porque nós temos recursos como workflow de chamados, fluxos de aprovação, onde todo o seu processo, que parte até de um DPO ou parte do usuário final, pode ser mapeado e desenhado pela ferramenta para seguir uma rotina mais adequada. Então, por exemplo, quando o usuário ele pede uma exclusão de dados pessoais, esse chamado que ele abriu lá pelo portal, ele pode entrar num fluxo de aprovação, passar por uma aprovação interna para depois o DPO ir lá excluir esses dados pessoais que foram armazenados. E a parte legal é que tudo isso fica armazenado no histórico do chamado e ele consegue provar e registrar essa informação para documentar de alguma maneira. O terceiro ponto que o Desk Manager pode te ajudar bastante é que ele se torna uma ferramenta muito útil de comunicação do seu DPO. Nós temos recursos que o DPO pode usar para disparar comunicados gerais para os usuários, informando sobre as novas políticas de tratamento dos dados. Ele pode usar o Desk Manager para registrar todo tipo de contato que ele tem com um usuário relacionado ao tratamento de dados pessoais. Ele pode inclusive registrar dentro de um chamado se ele fez contato com a NPD para se informar ou para falar sobre alguma coisa relacionada ao tratamento dos dados. Ele pode armazenar isso dentro do histórico de um chamado e tudo isso se torna um material útil para a auditoria, tanto uma auditoria interna como uma auditoria da própria NPD. Então, só resumidamente, o que o Desk Manager pode ajudar? Primeiro, canal de comunicação do seu usuário ou com a empresa e com o DPO quanto aos tratamentos dos dados. Segundo, uma ferramenta para desenhar e mapear melhor os processos de dentro da empresa, como que o DPO vai seguir com esses processos internamente e os fluxos que eu vou implementar com aprovação, sem aprovação, fluxos automatizados. E terceiro ponto, é uma ferramenta útil na mão do DPO para se comunicar com seus usuários, com toda a empresa. Então é isso, o Desk Manager ele pode te ajudar muito, conta com a gente. Se você ficou na dúvida, vem conversar conosco, a gente pode explicar um pouco mais da ferramenta e estamos juntos aí nessa jornada de adequação LGPD, beleza? Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.